Paz do Senhor, meus amados, vamos aqui para mais uma aula da Bíblia Sem Mistérios, né, da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. A gente está estudando o Evangelho de Mateus, a gente já está caminhando para o fim, no capítulo 24, e esses capítulos, eles são bem escatológicos, né, eles falam muito do fim, falam muito do que há de acontecer antes da segunda vinda de Cristo, né, dos fatos, dos elementos. E uma coisa assim que a gente precisa levar em conta é o seguinte, é que nós vamos ver muita semelhança com os dias atuais. Entretanto, ao longo dos séculos, nós vemos que esses ciclos de situações eles se repetem. Evidentemente que alguns elementos são diferenciados, como o surgimento da tecnologia, o surgimento, assim, a exacerbação das questões de gênero que também nos levam até o tempo de Sodoma e Gomorra, dentre outras coisas que nos fazem acreditar que realmente estamos caminhando para um tempo mais próximo dessa segunda vinda de Cristo, a própria reorganização do Estado de Israel, e a gente vai ver isso agora nessas passagens. Vamos para um estudo que é um estudo muito, muito bom, muito profundo, muito interessante, e vamos investir todo o nosso potencial para poder desenvolvê-lo, né? Então vamos lá. Vou começar, eu vou ler bloco a bloco e parar, né? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa passagem, nesse momento aqui, Jesus está falando, está prevendo, está profetizando, na verdade, a destruição do templo de Israel, do segundo templo de Israel. Eu falo sempre aqui, a palavra templo, esse templo sagrado significa Beit HaMikdash, que é como eles chamam até hoje lá em Israel o templo. Esse templo é o segundo templo, é o templo onde ele tem um significado escatológico muito grande, porque de acordo com o livro do Apocalipse, a revelação que João teve, a reconstrução desse templo seria um dos indícios da segunda vinda de Cristo. E para que houvesse essa reconstrução, era necessário que o Estado de Israel fosse restabelecido. Isso aconteceu em 1948. Continuando aqui o estudo, para que a gente vai ver isso de uma forma muito bem clara. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores, de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas em todas essas coisas são o princípio de dores. Veja, eu li dos blocos, porque eram necessários para complementar o entendimento um de outro. Então aqui você vê que Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, queriam informações privilegiadas que outros não tinham. Chamam ele em particular e perguntam a Jesus sobre quando viriam essas coisas. É interessante que nessa passagem do texto, nesse trecho do texto, eles falam sobre tua vinda, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Interessante isso, porque eles estavam falando com Cristo ali. Então é como se eles já tivessem introjetado a ideia de que Cristo iria embora. Cristo vem ministrando isso o tempo todo para eles, mas a gente vê que não necessariamente havia da parte deles uma crença nisso. Eles de fato acreditavam nisso. A gente percebe que eles ainda estavam se acostumando com a ideia, mas nesse texto, nesse momento aqui, eles já parecem convencidos dessa ideia. Jesus então lhes responde para que tenham cuidado para que não haja engano. Então, basicamente, essa é uma resposta que ela serve para os nossos dias de hoje. Então, ela dentro do Logos está falando sobre um cuidado que Cristo deve ter que nós devemos ter com quem vem ou quem fala em nome de Jesus.
Dentro do telos, ela tem um propósito específico de Jesus Cristo falar com os seus discípulos, porém, nós não vimos ao longo da narrativa bíblica uma segunda manifestação de Cristo, ou terceira manifestação de Cristo, segunda mesmo manifestação de Cristo em nenhum momento, ou seja, não há nenhum indício bíblico, não há nenhum indício ao longo da narrativa bíblica de que houve alguém se apresentando como Cristo novamente, né? E então a gente entra dentro do rema. Essa palavra especificamente não foi dada somente para os seus discípulos, mas foi dada principalmente para nós. Ou seja, é uma palavra dentro de um contexto mais amplo que inclui a cada um de nós. E eles falam, e Jesus ele fala em muitos virem em nome dele. E o pior ainda, dizendo que era ele. E enganará muitos. Se você abrir hoje o YouTube, você vai ver por aí manifestações de novos grandes Messias em vários lugares do mundo, principalmente em Israel. E aí Jesus ele fala que haverá guerras, você vai ouvir sobre guerra, sobre rumor de guerra, e ele diz para que isso não seja motivo de susto, certo? Porque ele diz que é importante, é mistério que isso aconteça. E ele diz e ele afirma que haverá levante de nação contra nação. Nós já ao longo desses últimos séculos verificamos quantas e quantas guerras, né? E a última, de 1948, a Segunda Guerra Mundial, final da década de 30 e a década de 40, que foi a segunda grande guerra mundial, que envolveu muitas nações. Guerras a gente sabe que existe no Oriente Médio, em países da África, no leste da Ásia. Sempre existem guerras em vários lugares ao redor do mundo. Mas guerra que envolveu o mundo inteiro, a última foi a Segunda Guerra. E essa Segunda Guerra Mundial, ela suscitou justamente a recriação do Estado de Israel. Então, aqui Jesus ele fala sobre essa nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí ele já amplia esse entendimento e, de fato, volta e meia nós vemos eclodir um terremoto em alguma nação, em algum país, fomes, apesar de haver um discurso político de cunho a eliminar a fome, a gente sabe que isso está longe de acontecer, muito pelo contrário, a gente vê os ricos cada vez mais ricos e as nações pobres lutando para poder permanecerem de pé. E essa palavra pestes aqui ela é muito significativa. Por que ela é significativa? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos debaixo de uma das piores pandemias da história da humanidade. Uma pandemia que muitas vezes muitos crentes querem até negar que ela existe. Mas ela existe, ela está matando pessoas. Ela está matando milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso é um indício. É algo que nós cristãos deveríamos olhar com outros olhos. Não com os olhos como se cita aí, né, negando que ela existe. Mas como algo que seja um sinal de Deus para uma segunda vinda de Cristo. Então, aqui a gente conclui essa parte dessa narrativa, dessa parte do ensino, aonde Jesus diz que isso é só o princípio de dores. Então, se já há angústia, sofrimento, dores, se já há dificuldades, Cristo diz que é só o princípio, só está no começo. E ele continua dizendo assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí é um alerta que Cristo faz para o povo cristão, para a igreja especificamente. Ele diz que a igreja será entregue. Nós temos visto, por exemplo, sob o argumento do Estado laico, a criação de leis restringindo o culto, restringindo a presença do culto, qualificando os princípios e valores cristãos como valores conservadores, portanto não valiosos, qualificando muitas dos nossos princípios divinos, sempre sendo confrontados. A ciência, eu sempre falo isso durante as minhas aulas, semanalmente, toda quinta-feira eu ensino, eu dou uma aula online na internet,
e nessa quinta-feira eu sempre cito que a questão da diferença da filosofia para a ciência, para a teologia, onde especificamente a filosofia e a ciência elas foram criadas a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, com foco, objetivo, nítido, claro, evidente, de confrontar a teologia, né, de confrontar os princípios do conhecimento divino de origem bíblica. Né? E o objetivo principal é desacreditar a Bíblia. Né? Então a gente vê tudo isso acontecendo. E aí a palavra continua dizendo sobre a traição que haverá dentro da própria igreja, dentro do meio do povo. E do ódio, que é a divisão da igreja, que a gente já vê isso bem caracterizado nas questões denominacionais, por exemplo, é um dos exemplos dessa divisão da igreja. E há ainda muitos outros elementos que são, para mim, assustadores nessa divisão, porque suscita, né, uma separação muito grande entre aqueles que deveriam ser uns e não são, né, que é a própria igreja como um todo. Então a gente percebe que isso cria um ambiente perfeito para o surgimento de falsos profetas, enganadores, pessoas cujo propósito não é pregar a palavra, mas sim se locupetrarem do engano às pessoas. Continuando, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Observe que aqui Cristo fala sobre a importância inclusive desses fatos ocorrerem. Então esses fatos, eles não são para ficar, para não ocorrer. E talvez até a gente possa se perguntar se nós devemos orar para que esses fatos não ocorram, ou devemos orar sobre a precipitação, inclusive, a precipitação de que aconteça logo esse fato, ou seja, que se antecipe logo para que Cristo possa vir, porque a vinda de Cristo para nós que cremos não é um malefício, é um benefício, é algo que é maravilhoso. A segunda vinda de Cristo é algo que deve ser ansiado, desejado, querido pelos cristãos. A palavra, quando fala por se multiplicar a iniquidade está relacionada à injustiça. A iniquidade está relacionada à falta de equilíbrio entre os fatos, né? E essa falta de iniquidade vai gerar o esfriamento do amor. Então haverá injustiça no meio do povo de Deus, haverá injustiça em meio ao julgamento do povo de Deus, haverá injustiça na relação entre as pessoas do povo de Deus, enfim. Isso tudo vai produzir um esfriamento do próprio amor. Mas a Bíblia diz que aquele que persevera, ele será salvo no fim. Então, essa questão do perder ou não salvação, que eu sempre falo, a salvação vai acontecer no fim. Então, se você não tem uma coisa ainda, você não pode perder o que você não tem. É por isso que é necessária a perseveração e a fé, porque a fé te leva a perseverar. Perseveração. Desculpem, amados. Perseverança. Perseveração não existe. Né? Então, a Bíblia fala que desta forma o evangelho vai ser pregado ao redor do mundo. Para isso existem os missionários, para isso esse trabalho tem como propósito ajudar missões também, para que esse evangelho chegue no mundo, e somente depois disso, depois que haja o evangelho em todo o mundo, testemunho em todas as nações, então virá o fim. Somente depois disso. Então a gente ainda tem que esperar um pouco. É o princípio das dores, ainda tem muita coisa para acontecer. Continuando: e quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Olha só, isso aqui é profundo, né? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça. E não desça a tirar alguma coisa da sua cabeça, da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Vou ler outro bloco porque faz parte também. Mas ai das grávidas, das que amamentarem aqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado.
porque haverá então grande aflição. E como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, né? Então a gente está vendo aqui que há uma coisa interessante sobre o efeito tempo, algumas medidas que haverão de acontecer que são significativas. E aqui Jesus ele começa falando sobre a abominação da desolação, ou seja, onde é que vai começar todo esse processo, onde é que vai iniciar toda essa dificuldade, onde é que vai começar todo isso que Deus abomina, certo? De acordo com o que o profeta Daniel está falando, é no lugar santo. O lugar santo é o lugar do sacerdócio, seria dentro da própria casa de Israel. Essa palavra daí, ela não se aplica à igreja, mas ela se aplica ao judaísmo. Por que ela se aplica ao judaísmo? Pelo telos, para quem Daniel estava falando. E por que especificamente não se aplica à igreja? Porque Deus ele tem planos específicos diferentes para a igreja e para Israel. E dentro do plano de Deus está a salvação de Israel também. Não está, Israel não se perde, né? Mas só que dentro ali do espectro de interpretação desse texto, a gente precisa compreender o telos com mais perfeição para que a gente não amplie ou não aplique para a igreja aquilo que foi dito para o povo. Então Daniel vivia dentro de um tempo, dentro de uma sociedade, dentro de um regime. E essa palavra é justamente para esse regime. E Jesus ele fala, e quem dá a maior dica do direcionamento disso é o próprio Jesus, quando ele fala que ele entende. Então ele fala que quando isso aconteça, ele fala sobre fuga. Quem estiverem na Judéia, especificamente, e nos montes, e no telhado, que desça, não saia de lá. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ou seja, Cristo ele vai dando ali os indicativos do que haverá de acontecer. E aí ele se preocupa com as grávidas que se amamentam devido à dificuldade de locomoção. E também de que essa fuga, diz que nada disso aconteça no inverno. E a gente vai entender que Jesus ele não podia mesmo como homem prever o dia que isso ia acontecer. Então ele disse, é bom que vocês orem para que não seja no inverno. Por quê? Porque o inverno lá em Israel é rigoroso. E aí ele fala, nunca vocês vão ver nada como vai acontecer desse tempo. Você, por exemplo, quando a gente fala de um juízo de Deus, a gente lembra de Noé. Vai ser muito pior do que nos tempos de Noé. O próprio Jesus ele está dizendo isso. E a Bíblia diz que haverá um abreviamento, né, uma redução do tempo desses dias. Os dias serão mais corridos, mais curtos, justamente por causa dos escolhidos. E eu estou entre os escolhidos e eu creio que você também está entre os escolhidos, porque a escolha primeira ela se manifesta através da fé. Vou continuar a leitura do texto. E a Bíblia diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então, Jesus aí ele está alertando. Vão surgir falsos cristos, vão surgir falsos profetas, vão surgir pessoas mentirosas, porque ele vai dar as características de como é que o próximo Cristo vem, né? Ou o próximo Cristo não, meu, só tem um Cristo, me desculpem, de como ele vem, ele vai ensinar isso pra gente. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior de sua casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa palavra ela é tão importante porque ela vai, talvez, se nós fizermos hoje uma avaliação dos tempos atuais, eu não quero afirmar que a verdade seja essa que eu vou dizer, eu vou falar uma impressão minha, né? Uma impressão minha. Eu acho que a questão tecnológica ela proporciona a possibilidade dessa ocorrência. Porque da própria forma
que a ciência descobriu o mundo, da própria forma como a ciência descobriu o formato da Terra, como a Terra ela é e como acontece o sistema de funcionamento da Terra, é muito difícil que palavra que Cristo hoje traz, não estou dizendo que é impossível, claro que para Deus nada é impossível, mas que é muito difícil que a manifestação de Cristo para o planeta todo de uma vez não aconteça. É difícil que aconteça como surgimento simplesmente nas nuvens, como ele fala aqui no relâmpago. Em outros textos fala sobre as nuvens, aqui ele fala como relâmpago. O que ele fala certamente é o seguinte: é que ele está no deserto e somente algumas pessoas viram, isso não é certo. Ele está no interior de sua casa e somente você pode ver, isso não é certo. O que ele diz é que todos terão acesso como um relâmpago, ou seja, através de um processo aéreo que todos verão. E outro texto fala até em nuvens, certo? E aí eu pego para a tecnologia, porque hoje, por exemplo, nós temos isso aqui, né, o celular que ele é transmitido por ondas, através das nuvens, dos céus, certo? E que é possível, sim, que ele apareça para todo mundo num equipamento como esse, ou no computador, ou numa televisão, através da web, através da internet, certo? Onde surja para todo mundo de uma vez, certo? E as nuvens, seja essa tecnologia seja utilizada. É uma elucubração minha, assim, que a gente podia refletir, mas que a gente observa que esse avanço da tecnologia, quando o próprio Daniel, e ele cita Daniel aqui, nessa passagem, fala sobre essa multiplicação da ciência, do saber, né? A palavra que ele usa é do saber, a multiplicação do saber. Mas vamos continuar, deixar de elucubrações, interpretando somente visões interessantes. Não quero que isso se transforme depois em uma doutrina da internet. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais luz. Não dará a sua luz. Então, a Bíblia fala que, olha só, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Está vendo? Com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo de clamor e trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então observe que esse texto, Jesus, ele é mais específico ainda, onde você pode entrar na literalidade ou na interpretação. No Logos você entra na literalidade, no Rema na interpretação. Na literalidade ele fala que aparecerá para todos, mas fala de tribo, fala da luz, fala de um hecatombe celestial, né, onde as estrelas cairão, onde a luz não dará a sua luz, a lua não dará a sua luz e o sol escurecerá. Na verdade, o sol escurecer, por consequência, a lua não terá luz, porque a luz da lua ela é o reflexo da luz do sol. E as estrelas cairão do céu, então são os meteoros, tudo isso. Né? Quer dizer, Jesus está falando de uma guerra de meteoritos, Jesus está falando de uma chuva de meteorito e fala sobre as potências dos céus serão abaladas. Essas potências dos céus podem ser interpretadas como outras galáxias que serão impactadas por essa hecatombe internacional. Mas aí diz que todos verão esses sinais em todos os lugares da Terra, né? Talvez uma explosão celestial que possa assim ser vista por todos os lugares e Cristo estar dentro disso aí, né? Então, uma teoria não exclui a outra, a primeira que eu falei não exclui essa, e essa daí também não exclui a outra, ou se auto-exclui automaticamente, ou uma ou outra. Né? Tem essas duas vertentes visionárias que a gente precisa ver. Mas uma coisa certa é que quando ele vier, ele não vai vir escondido, ele vai vir realmente fazendo um grande movimento. Né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aqui você tem aqui um processo interpretativo profundo, porque Jesus ele está afirmando aqui algo que aquela geração acabou não vendo. E aqui evidencia mais uma vez a questão de que essa palavra ela foi uma palavra que foi dita para o povo de Israel. Por quê? Porque quando Jesus fala da figueira, a figueira em diversas passagens, outras passagens, elas representam o povo de Israel. E a figueira, ela tem esse significado, né? Jesus manda secar uma figueira, Jesus fala sobre buscar fruto na figueira e não encontrar, certo? Tudo isso está relacionado à figueira. Nesse caso aí, Jesus ele vai mais fundo ainda e ele fala sobre essa geração. E então a geração que Jesus conta é a geração de 40 anos a mais. Ele estava aí no ano 30. Então a geração tem 40 anos. Exatamente no ano 70 é que se viu a destruição do templo. É que se viu realmente o início do processo da diáspora do povo de Israel, quando eles foram espalhados pelo mundo e eles passaram assim 17 séculos desaparecidos como nação territorial, não como nação cultural, efetivamente dita. Então é por isso que você vê essa palavra e você vê a aplicação dessa palavra especificamente para Israel, onde haverá um processo de salvação específico, como nós falamos isso, né? Israel tem a sua salvação, que ela tem o mesmo valor da salvação da igreja, mas são planos diferentes. E a Bíblia diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus ele aplica mais uma vez o fato de que nós lemos anteriormente sobre o inverno, sobre o sábado, onde ele afirma aqui que ele não sabe, ali ele realmente não sabe a data. Hoje eu acredito que ele saiba lá no céu, né? Ele já está na preparação. E se nós analisarmos sobre o ângulo profético e no ângulo do tempo de Deus, no ângulo do tempo que não é o tempo do homem, certo? Mas do tempo da plenitude divina, Deus já sabe exatamente quando isso acontecerá e na sua visão já aconteceu. Já aconteceu, já é um fato. Só falta se concretizar em nossa história, em nossa vida. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Essa aqui é uma palavra importantíssima de alerta para que o nosso comportamento, a nossa vida, ela já possa estar enquadrada dentro do processo que Jesus Cristo estabelece como sendo aquele que resulta da fé, né? Então, Jesus ele cita os tempos de Noé, porque os tempos de Noé eles se assemelham muito com os tempos da sua vinda. E os tempos da sua segunda vinda, eles já estão assim, as características elas já estão começando a se manifestar. Nós vemos essas questões de gênero, do homossexualismo, da sodomia, da pedofilia, tudo isso como sendo essa concretização, né? Então essa concretização dos tempos anteriores a Noé, que a gente lê isso, nós lemos isso. E a destruição vinda de um momento para outro, mas que havia sido avisado que aconteceria. Assim como o texto está nos avisando que haverá de acontecer. Então, profeticamente falando, é necessário que nós nos enquadremos dentro desses aspectos. Para quê? Para que quando acontecer, é o que Cristo fala na parte final, no versículo 42, quando ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então essa é uma informação importantíssima. Finalmente, versículo 43 em diante. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília
A que vigília da noite havia de se vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo? E bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas há daquele mau servo que disser no seu coração, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não se espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a última parte, os últimos versículos dessa passagem, aonde Jesus ele já fala realmente sobre a questão da vigilância. Primeiro ele faz uma analogia entre um pai de família que não sabe que hora vem um ladrão, aonde ele analogamente se coloca como sendo esse ladrão, certo? Ou seja, aquele que virá de surpresa, não um ladrão especificamente, mas aquele que virá de surpresa, aquele que não avisa quando vem. Apesar de deixar os sinais, ele deixa os sinais, mas não avisa a hora. Então os sinais estão acontecendo, mas pode ser precipitado sob o meu entendimento, ou pode ser atrasado sob o meu entendimento, ou seja, eu não sei quando vem. Mas bem, está no momento, está tudo dizendo que ele vem. Então o que é que ele recomenda? O que é que Jesus ensina? Vigiai, mantenha-se de vigília, porque se um pai soubesse a hora que o ladrão viria, ele não manteria a vigília, mas ele mantém a vigília justamente porque não sabe. E aí Jesus usa uma outra figura, que é a do servo, onde ele fala sobre o servo que está designado, está delegado pelo seu senhor para fazer uma obra, para cuidar de algo, e ele mantém aquele cuidado ali, independentemente da presença do servo. Então esse daí vai ser o que vai agradar o Senhor. E aquele que não mantém, aquele que é negligente, a Bíblia fala que esse daí haverá pranto e ranger de dentes. Então a vida de fé, ela requer uma prática. Não é que você é salvo pela fé simplesmente porque você diz que tem fé. A sua fé precisa ter vida. A sua fé precisa ser real. Tá bom? A gente termina aqui o capítulo 24 e logo a gente vai começar o 25 para poder dar prosseguimento a esse texto. Deus abençoe e até a próxima aula.